Death Note voltou com tudo, com o pé na porta, uma história incrível que era o que eu esperava que a Netflix fizesse com um filme. Vamos conversar sobre como foi isso, o que acontece tudo aqui nesse vídeo, vamos! Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a esse canal Death Notoso. E Death Note foi uma história, um anime, um mangá que marcou a vida de muita gente que tá assistindo aí, marcou a minha vida. E se você por acaso não conhece, a história conta a saga de um garoto que ganha a posse de um caderno cujo o poder é matar a pessoa de quem tiver o nome escrito ali. Ou seja, você escreve o nome de uma pessoa no caderno e a pessoa morre em questão de segundos, a não ser que você defina qual a forma que a pessoa morreu. Originalmente o mangá foi publicado de 2003 até 2006, olha só, 14 anos de Death Note, é pra se sentir velho isso aí, e foi tão marcante que a Netflix fez aquela infame adaptação, que eu sei que tem algumas pessoas que gostam, mas dá pra dizer com segurança que a maioria não gostou daquele filme. E a ótima surpresa que nós tivemos agora foi que os criadores originais do mangá Death Note voltaram com uma nova história. O Tsugumi Ohba, que é o roteirista, e o Takeshi Obata, que é o ilustrador, voltaram publicando um one-shot, ou seja, uma história única, fechada, que foi distribuída gratuitamente para todo mundo. E isso é o mais legal de tudo. O que também me leva a especular que, se publicaram essa história de graça agora, talvez seja para aquecer o nome Death Note, preparar o terreno para eles continuarem com alguma história ou alguma coisa, revisitar esse universo de alguma forma. Eu espero, não sei, se fosse no Ocidente, aqui nos Estados Unidos, uma obra americana, eu teria certeza que é isso, mas como é uma obra japonesa, o mercado de mangá funciona de uma forma meio diferente. Pode ser que não signifique nada mesmo, seja só um momento especial, um presente para os fãs, mas enfim, esperança é a última que morre. Espero que tenha mais Death Note vindo por aí sim. Eu vou contar como rola essa história aí da mesma forma que eu faço com os quadrinhos, que eu conto o que tá rolando nos quadrinhos, então esteja preparado se você quiser ler sem saber nada que acontece, já devia ter lido. Real é essa, porque foi publicado originalmente em inglês e espanhol no site oficial da Shonen Jump, ou melhor, no site oficial da Shueisha, que é a editora da Shonen Jump. Mas pela internet você também encontra a versão em português, traduzida de fã para fã. Uma coisa importante desse novo mangá é que ele se passa vários anos depois do anime original, do mangá original, da história original, do Light Yagami, do L, Ryuko, essa galera toda. Ou seja, o mundo já foi transformado por causa dos acontecimentos de Death Note. Então é uma realidade que conhece o Kira, que foi o principal usuário do Death Note e mudou o mundo matando pessoas que ele considerava injustas e tinha essa ambição de ser um deus, não é? Para todo mundo. E aí os governos consideram o Kira um criminoso, algumas pessoas consideram ele um deus que realmente trouxe paz ao mundo, porque o mundo realmente ficou mais pacífico através das ações do Kira, e nesse contexto nós vemos o Ryuko, que é o Shinigami do Death Note principal da história, com vontade de comer mais maçãs, porque ele é um viciado em maçã. E ele queria vir à Terra e entregar o Death Note dele para um novo usuário que pudesse alimentar ele com novas maçãs por bastante tempo, ou seja, ele queria uma pessoa genial para conseguir administrar o Death Note por bastante tempo. E é aí que ele encontra o Minoru Tanaka, um estudante genial, se encaixando mais ou menos na mesma classificação do Light Yagami, que era um estudante genial, e oferece a posse do Death Note, fala, olha aí, você pode usar esse caderno como você quiser. Mas depois de certa resistência, o Minoru vai e fala, peraí, eu tenho um plano, eu fiz um plano, volte daqui a 2 anos. Daí se passam 2 anos, o Ryuko volta depois de 2 anos e entrega o caderno da morte de volta para o Minoru, com toda aquela questão das regras do Death Note, que enquanto você tem posse do Death Note, você se lembra de tudo, mas se você abdicar ele, você esquece de tudo aquilo que aconteceu. Você esquece que um dia você teve Death Note. Então foi basicamente isso que aconteceu. Depois dos 2 anos que o Ryuko voltou e entregou o Death Note de novo para o Minoru, ele lembrou de tudo que ele planejou
aconteceu e do pedido que ele fez pro Ryuko de desaparecer por 2 anos. E aí sim que começa a brincadeira. Aí ele começa a colocar o tal plano misterioso dele em prática. E esse plano é de fato genial. Em vez do cara começar a escrever nomes de pessoas no Death Note, matar gente, esse tipo de coisa, não! Ele não usa o Death Note para matar ninguém. O que ele faz é bolar todo um esquema para vender o Death Note. Como ele chegaria e falaria, eu quero vender esse caderno, essa arma de assassinato em massa para a pessoa que me pagar mais. Como ele faria isso? Porque no passado, na época do Kira, ele conseguiu executar todo aquele plano, mas não haviam tantas câmeras nas ruas, tanto equipamento de vigilância, tanta tecnologia para rastrear as pessoas na internet. Hoje em dia, se esse novo personagem fizesse as mesmas coisas que o Kira fez lá no passado, ia dar ruim. Ele ia ser encontrado, ia ser preso. Então ele precisava encontrar uma solução ainda mais astuta de vender o Death Note sem ser descoberto. Porque, como eu falei, o mundo inteiro sabe quem foi Kira, o que ele fez. E a solução que o Minoru encontrou para vender o Death Note foi pedir para o Ryuko, que é o Shinigami, ir para uma emissora de TV segurar um papel anunciando a venda do poder do Kira de matar pessoas ao vivo. E o mundo inteiro ficou sabendo. A grande sacada é que só consegue ver o Shinigami, ver o Ryuko no caso, quem toca o Death Note. Como a maior parte do mundo nunca tocou um Death Note na vida, a maioria das pessoas só viu um papel flutuando. Como é que um papel estava flutuando ao vivo em rede nacional? Impossível. E isso, inclusive, é uma forma de comprovar que o negócio é real. Peraí, tem uma folha flutuando aqui, amigo. Isso é sobrenatural. A pessoa que está vendendo o poder do Kira deve estar falando a verdade. Como ela faria algo assim impossível de fazer uma folha flutuar ao vivo? Impossível. Não é à toa que o mundo inteiro acreditou nesse negócio. E ele pediu que as pessoas fizessem um leilão dando lances pelo Twitter. Então a galera ia lá no Twitter, usava uma hashtag e falava, eu pago 1 milhão pelo poder do Kira, eu pago 2 milhões pelo poder do Kira. E quando esse processo todo começou, foi interessante ver personagens do anime original reaparecendo. A galera da polícia lá, que tinha tocado no Death Note na época do Kira, enxergou o Ryuko na TV e falou, caramba, olha lá, tem que parar isso aí, não pode vender o Death Note. E é aí que o negócio fica mais real, porque as pessoas começam a acreditar mais, de verdade. Um investigador da polícia que investigou o Kira lá no passado voltou dizendo para impedirem tudo, então não é mentira. Inclusive quem aparece é o N, que virou o novo L, o grande detetive do momento. Tá diferente porque ele envelheceu com cabelo longo pra caramba, tentando decifrar o que está acontecendo e impedir o que estava acontecendo. Só que era realmente muito difícil, não dava para identificar quem que estava vendendo Death Note, não dava para seguir o Ryuko, não dava, é impossível. Foi um plano genial mesmo. E aí o negócio vai se desenvolvendo a ponto de líderes mundiais começarem a fazer lances também. Inclusive o Donald Trump em pessoa, o presidente dos Estados Unidos, aparece oferecendo grana pesada para comprar o poder do Kira. E aí o jogo sobe para outro nível, porque países conseguem oferecer uma quantia de dinheiro muito maior do que pessoas físicas. A coisa foi escalando e ficando cada vez mais séria, a ponto até de outro Shinigami aparecer e dar um aviso ao Ryuko, falar, olha só, o rei do Shinigami está vendo esse negócio aí de vender um Death Note, hein? Ele quer conversar com você depois que essa zona toda tiver resolvida. Só que ainda havia um grande impedimento para o plano. Por quê? Beleza, países querem comprar o poder do Kira, mas a hora que eles fossem efetuar o pagamento, seria fácil de identificar quem que estaria vendendo isso. Por quê? Iriam depositar em uma conta bancária, iriam movimentar a grana de alguma forma e ia ser possível rastrear. Porém, nós chegamos num dos momentos mais altos desse plano. Por quê? Quem ganhou o leilão foi os Estados Unidos e o pagamento deveria ser feito com um valor dividido entre todas as contas de um banco específico japonês para todas as pessoas abaixo de 60 anos. Ou seja, todo mundo que tinha menos de 60 anos daquele banco ia ganhar uma porcentagem de 100 trilhões de dólares, que foi o valor final oferecido.
É muita grana e mesmo dividindo entre milhares de pessoas, deu uma grana muito boa. Acabou sendo 1 bilhão de ienes para cada uma das pessoas. Criou um caos no Japão, todo mundo querendo sacar dinheiro, tentando criar uma conta o mais rápido possível. Foi uma zona, uma bagunça, ao mesmo tempo que muita gente começou a louvar ainda mais o Kira. Caramba, o Kira vendeu seu poder e distribuiu riqueza por todo o Japão, isso foi incrível. Mas é uma história de Death Note, não poderia ser só alegria, tem que terminar numa tragédia. No fim das contas, o Minoru abre a mão do caderno, esquecendo de tudo que ele fez e pedindo pro Ryuko para nunca mais voltar ali. Ele não quer se lembrar daquela história toda nunca mais. E o Ryuko obedece e vai entregar o caderno ao Trump, que foi o vencedor do leilão pelo Death Note. Só que quando chega lá para entregar o caderno, o Ryuko anuncia o seguinte: vocês lembram que o rei dos Shinigamis tinha chamado o Ryuko? Nessa reunião com o rei, eles decidiram o seguinte: esse negócio de vender Death Note é muito desleal. Então, de todas as regras do Caderno da Morte, decidiram acrescentar mais uma. E a regra é a seguinte: um humano que vender ou comprar o Death Note no mundo dos humanos morrerá. O vendedor morrerá quando receber o dinheiro e o comprador morrerá quando receber o Death Note. Então, para começo de conversa, o Minoru morreu, coitado, assim que ele colocou a mão no dinheiro, sem nem entender o que estava acontecendo, porque afinal de contas ele tinha acabado de sacar e não se lembrava de nada que ele tinha feito, enquanto Donald Trump ainda tinha uma opção. As duas opções que restaram para ele era: ele recebia o Death Note, morria, mas o Caderno da Morte continuaria ali dentro do gabinete do presidente na Casa Branca e alguma pessoa responsável do governo teria acesso àquilo, ou seja, o poder do Kira ficaria em solo americano. Então seria o caminho mais patriota a seguir. Ou o Donald Trump poderia recusar aquilo, falar: não quero tocar o Death Note, os Estados Unidos não vai ter esse poder, mas eu vou sobreviver. É claro que na história o Donald Trump resolveu se proteger. E ainda falou o seguinte: ele disse que, mesmo sem pegar o Caderno da Morte, ele iria anunciar que ganhou o poder do Kira, mas que se recusaria a usá-lo. No fim das contas, ele iria parecer um santo. As pessoas iriam adorá-lo, mesmo com aquele poder todo. Ele não mataria ninguém. Essa história dá uma alfinetada bem pesada no presidente dos Estados Unidos, nos Estados Unidos em si. Fica bem político, mas Death Note, de certa forma, sempre foi sobre política, sobre um debate ético. É certo matar pessoas, mesmo quando você considera elas criminosas, mas sim ou não? Eu achei a história incrível e é o tipo de história que eu esperava ver de um filme, de uma adaptação da Netflix. E por que eu digo isso? Porque a história do Light Yagami, o Kira original, seria muito difícil de ser adaptada em um filme. Tem muitas coisas específicas ali, o próprio L, que é o detetive mega inteligente, seria difícil de adaptar. O melhor caminho, a meu ver, seria aproveitar a mitologia do Caderno da Morte, esse objeto que pode matar qualquer pessoa só por ter o nome dela escrito em suas páginas, e desenvolver uma história totalmente original a partir daquilo. Não precisava ser Light Yagami, L, não precisava ser nada disso, é só o Death Note nas mãos de alguma pessoa aí pelo mundo, como foi essa história fechada aqui dos autores. Tá certo que foi uma continuação da história original, mas eram personagens novos, usando o caderno de uma forma nova. Esse é o tipo de coisa que eu gostaria de ver como fã, e não uma adaptação bizarra como foi aquela que a Netflix fez e nos entregou uma versão dos personagens bem pior que a versão original. Porque assim, não tem problema ser uma adaptação e entregar versões diferentes de personagens. A Marvel faz direto, a DC faz direto, mas o importante é a nova versão não ser pior, ser tão boa quanto, ou ser diferente de uma forma positiva, sei lá. Ser diferente pra pior é sacanagem. O que você achou dessa nova história do Death Note? Comenta aqui, vamos conversar a respeito. E muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu sou o Miguel Loquia e a gente se vê na próxima.